Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vou Chamar a Síndica. Meu nome é Catarina Underhaus, eu sou síndica do meu condomínio e vamos à terceira parte do Diário da Síndica e o Coronavírus. Para quem ainda não assistiu, eu gravei já 2 episódios que eu vou deixar o link aqui em cima para quem ainda não assistiu conferir a saga da síndica diante desta pandemia. E hoje, gente, eu venho falar para vocês a respeito da escala dos meus funcionários que foi afetada fortemente por causa do coronavírus. Vamos aos fatos. No primeiro vídeo, o card está aqui em cima, eu contei para vocês 12... Eu dei mais ou menos 12 dicas, né? Dicas e situações que eu estou enfrentando aqui, e eu passei rapidamente a respeito da questão dos funcionários. Eu falei sobre esse assunto, mas eu acabei não entrando em tantos detalhes sobre as peculiaridades que estão acontecendo aqui no meu condomínio. Então vamos lá. O que aconteceu? No finalzinho de fevereiro, um dos meus funcionários entrou de férias e ele viajou. E para onde ele viajou, não estava conseguindo voltar de ônibus aqui para São Paulo. Foi para um outro estado e as empresas de ônibus que atendem a cidade, a região onde ele estava passando as férias, simplesmente suspendeu todas as viagens, porque são viagens muito longas, viagens que duram um dia e meio, às vezes 2 dias de viagem. E aí as pessoas ficarem dentro de um ônibus durante todas essas horas é bastante arriscado, principalmente quando não se sabe a respeito da doença, se tem alguém que está com sintomas ou se está doente, porque ali fica todo mundo respirando o mesmo ar durante muitas horas com o sistema de ar-condicionado. Então a situação dele foi essa. E aí o que aconteceu? As férias dele se encerraram há 2 semanas. E o que aconteceu? Coincidiu dele não conseguir voltar e um outro funcionário entrar de férias. E estes 2 funcionários, eles entram de férias e quem faz a cobertura é o meu zelador. Então, o que aconteceu? O meu zelador continuou cobrindo as férias deste funcionário que já estava viajando e que não conseguiu voltar. E aí, o que eu combinei com os porteiros? Para que eles trabalhassem num regime sem folgas, né? Fazerem folgas trabalhadas. Então, eles acabaram nos dando esse super apoio, concordaram, porque se eles não pudessem, não aceitassem, nós teríamos que contratar uma outra pessoa para poder integrar o nosso quadro. E digamos que este não é o momento mais adequado para que a gente coloque um funcionário novo, que não daria tempo da gente nem fazer um treinamento adequado para ele, porque o zelador está justamente cobrindo as férias do nosso auxiliar de serviços gerais, que é uma função super importante neste momento da doença, que é ele que está aí acumulando a função, fazendo toda a limpeza do prédio, das áreas comuns, especialmente dos elevadores. Então ele não poderia parar de fazer essas atividades para poder acompanhar uma pessoa nova, para poder cobrir a portaria, que é uma questão bastante crítica, porque é ele que libera a entrada dos moradores, tem que conhecer as pessoas. Então seria um momento assim não muito favorável para a gente trazer uma pessoa nova para integrar o nosso quadro, para ação temporário, né? Durante esse tampão aí, quando a gente estaria com esse desfalque. Enfim, eles toparam, graças a Deus, estão aí trabalhando nesse esquema de folgas trabalhadas, inclusive. E aí, gente, nada mais poderia acontecer, certo? Porque a gente já estava com 2 baixas na nossa escala dos funcionários. Mas o que aconteceu? Um dos nossos porteiros ficou doente, não é Covid, né? Ele ficou se sentiu mal, eu não sei se foi uma intoxicação alimentar ou se foi uma gripe regular, mas ele não estava se sentindo muito bem.
estava com ânsia, de vômito, que é super complicado, teve um pouquinho de tosse, mal-estar, dor de cabeça. Aí ele não conseguiu vir em um dia, e aí o meu zelador, depois de ter trabalhado aí algumas horas na função normal dele, teve que fazer a cobertura do horário deste porteiro. Ou seja, ficou aí sobrecarregado, mas no dia seguinte ele tirou de folga e depois no outro dia ele conseguiu colocar as coisas em dia, fazer uma limpeza boa nas áreas aí comuns. E aí depois no outro dia o funcionário conseguiu vir trabalhar, mas no outro dia ele não conseguiu novamente, disse que estava sentindo um pouco fraco, que ele realmente precisava descansar. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque o outro funcionário lá de férias, não conseguindo ainda voltar, a gente precisou usar daquela medida provisória, colocamos ele de férias novamente por um novo período de 15 dias, que vai se encerrar agora nesta semana. E daqui mais ou menos 2 semanas, um outro funcionário entra de férias. Ai, meu Deus do céu, e aí, como é que vai ficar essa situação? Mas aí ontem eu tive uma excelente notícia que o meu zelador trouxe, que este funcionário que está viajando finalmente vai conseguir voltar a tempo de assumir o posto dele, certinho de quando ele deveria voltar deste segundo período de férias. Ele conseguiu um ônibus fretado, que estão fazendo todos os cuidados com esses passageiros, tirando a temperatura, acompanhando essas pessoas. E aí ele já está a caminho, volta aí no começo da semana e já vai conseguir reassumir a sua função assim que ele voltar, vai ter 1 ou 2 dias para ele descansar, e aí ele já reassume o posto dele. E aí o meu quadro fica novamente equilibrado e o meu zelador vai conseguir cobrir o outro funcionário que já está de férias e que volta daqui a 1 semana mais ou menos. E aí vai ter o quadro completo, graças a Deus, sem outros percalços. E quando o outro funcionário for entrar de férias, daqui mais ou menos umas 2 semanas, a gente vai conseguir seguir com o plano original. Então, isso daqui é mais para compartilhar com vocês sobre os perrengues que eu, como síndica, estou enfrentando aqui no meu prédio e os meus funcionários também, né? É uma situação bastante delicada, e o bom é que nós temos um quadro de funcionários que é bastante parceiro, eles compreenderam isso que está acontecendo, foram super solidários, inclusive uns com os outros, porque isso poderia acontecer com qualquer um deles, né? Porque todos costumam viajar para visitar suas famílias durante as férias e isso poderia ter acontecido com qualquer um. Então eles tiveram essa empatia, compreenderam a situação, apoiaram o condomínio nesse momento, né? E a gente também tentando cumprir com toda a questão trabalhista deles também. A gente sabe que fazer folgas trabalhadas não é o ideal, a gente está vivendo um momento totalmente atípico, né? Todas as empresas praticamente estão passando por problemas, eu imagino que condomínios também não esteja fácil da gente, né, de outros colegas também gerenciarem as questões, e contamos aí com o apoio deles, né? Eles se ofereceram, quando eu os consultei a respeito, eles prontamente se ofereceram para cobrir, fazer essas folgas trabalhadas, e aí a gente conseguiu manter a ordem aqui no condomínio, os nossos moradores bem atendidos. Eu até compartilhei com o grupo que a gente tem, não é um grupo, é uma lista de transmissão que a gente tem no WhatsApp sobre a situação, e que eu até pedi um reforcei para eles um pedido para cuidarem melhor do lixo, para somente depositar nos latões nos dias que antecedem a coleta, porque isso também ajuda bastante o meu zelador que está aí cobrindo
fazendo a parte da limpeza e que cuida do lixo também. Então a gente teve aí o apoio de todas as partes, isso é muito bom, isso mostra o compromisso dos funcionários e também a compreensão dos moradores que têm nos apoiado. Claro que não é todo mundo, né? De vez em quando a gente conta aí com pessoas que não são muito bacanas, mas de maneira geral a gente está conseguindo passar por essa, gerenciar aí na medida do possível. E a lição que eu tiro disso é que a gente precisa ter uma boa comunicação, sempre conversar, ser transparente com todas as partes envolvidas, falar sempre assim a verdade, porque não adianta a gente esconder ou tentar fazer de uma maneira para tentar minimizar os danos, os problemas, mas é sempre bom a gente comunicar qual é a real situação, aquilo que nós estamos precisando, o apoio que nós precisamos, tanto por parte dos funcionários quanto por parte dos moradores, porque dessa forma a gente consegue caminhar bem, sempre visando a coletividade, o bem comum e a harmonia e a segurança de todos aqui no condomínio. E eu queria saber de você, como que está sendo aí esse período de Covid-19 nos seus condomínios, para você que é síndico, para você que é morador, se você tem sido um bom colaborador aí de todas essas novas medidas que precisaram ser tomadas. Então comenta aqui embaixo, tem uma área de comentários. E se você gostou desse vídeo, se você se identificou com essa história, ou se algo parecido de repente tá para acontecer com você e essa minha situação pode te ajudar a fazer uma melhor gestão ou já prever algum cenário, deixa aqui o seu joinha. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a apertar o botãozinho vermelho escrito inscrever-se, se você está vendo pelo YouTube, e se você acompanha pelo Facebook, é só você apertar o botão de curtir que você será notificado quando tivermos novos vídeos por aqui. Então este é o meu recadinho de hoje e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!